Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, abrir a Bíblia, o seu celular, onde estiver aí. Eu estou aqui com uma Bíblia em papel e no celular. Francamente, eu já me acostumei tanto com o celular que tem hora que eu já estou achando difícil usar o papel. Então, eu uso os dois, mas é mais prático o celular. João 14, Evangelho de João, capítulo 14. Queria que todo mundo abrisse. E vamos ler. João 14, versículo 1. Diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. Para que onde eu estou, esteja vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai, que desde agora o conheceis e o tem visto. Desde agora conheceis e o tem visto. Replicou-lhe Filipe. Os irmãos estavam difícil. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. E o Pai que está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedimos em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai que seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre, para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixeis órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vou repetir. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Irmãos, eu leio esses versículos, me treme todo. Me treme todo, porque é muita revelação de Deus, é muito favor de Deus. O que está contido nesses versículos é muito grande. Daria para passar uma semana inteira
pregando e falando sobre só esses versículos aqui. É muita maravilha que acontece aqui. Muita coisa maravilhosa que Jesus revelou naquele momento. O primeiro aspecto importante aqui é que o céu parece com uma grande pousada. Já parou para pensar isso? O céu parece com uma grande pousada. Ele fala, eu vou para a casa do meu pai, onde há muitas moradas. Sabe, quando eu leio, eu lembro uma pousada de Pirenópolis. Aquelas pousadas assim que tem meio redonda assim, que tem vários quartos, né? E cada um está ali naqueles quartos, aquele meio, aquele terreiro, aquele quintal ali no meio. Na minha memória me lembra isso. Toda vez que eu lembro essa passagem, eu lembro, rapaz, parece muito isso, sabe? Uma casa imensa com muitas moradas. Sabe, se você gosta de imaginar o céu, né? E às vezes a gente fica aí imaginando como é que vai ser o céu, né? Uma pista, né? Que é só uma pista, uma sombra, é essa aqui. É uma casa com muitas moradas. Isso é maravilhoso, sabe? Aí eu fico imaginando, sabe aquelas aldeias indígenas que tem aquele círculo assim de ocas assim, e um terreirão no meio? É isso que eu fico imaginando. Eu creio que o céu vai ter um pouco disso. É claro que isso é uma sombra e a gente só fica imaginando, só fica sonhando, só fica desejando. Mas o que Jesus disse, né, vai ficar aqui, está escrito, que a casa do meu pai é uma casa que tem muitas moradas, né, uma casa que tem muito espaço para todos os irmãos. Isso é maravilhoso. O segundo desejo de Jesus é que estejamos junto com Ele, onde Ele estiver. Então Ele fala para que, né, eu vou para o Pai preparar a morada, para que depois eu volte e leve vocês para que todos estejam juntos. Nós estejamos juntos, num só lugar, numa só casa. Isso revela a natureza do Pai. Isso revela a natureza de Jesus. Isso revela a natureza do Espírito. Uma casa onde haja moradas e onde os irmãos possam estar juntos. Isso nos faz pensar em várias questões. Por que que muitas vezes, né, a gente não enxerga o céu somente como uma grande orquestra, né? O Apocalipse apresenta o céu de várias formas. E às vezes eu imaginava o céu, sabe aqueles teatros imensos, né? Que tem bastante galerias, né? E os anjos do céu ali sobrevoando e todos organizados, louvando a Deus e o trono no meio. E a gente imagina o céu assim também, né? Com muito louvor, com muita adoração. Mas eu não sei que não posso fazer por preferências, né? E a descrição do céu, é uma questão de sombras, não é uma questão literal aqui, mas eu prefiro uma casa com muitas moradas. Uma casa com muitas moradas, onde o sol da justiça irá iluminar 24 horas por dia e não haverá noite, somente dias. Sabe, eu fico louvando a Deus e eu acho isso maravilhoso. E isso é muito proveitoso e revela quem Deus é, sua natureza, o que Ele deseja, o desejo de Jesus. Sabe, como Jesus enxergava, qual era a perspectiva, qual que era a visão de Jesus naquele momento ali, pregando para os discípulos. Sabe, o que ele ia transmitir? Ele queria transmitir uma casa de muitas moradas, onde todos pudessem estar juntos, junto com Ele, junto com os irmãos. Isso revela muito sobre nós. O terceiro ponto é que Jesus está dizendo para Filipe e Tomé que Ele é aquele que revela o Pai. Ele é aquele que revela o Pai. Jesus veio para que nós pudéssemos adquirir a sua natureza. E assim como Ele veio para revelar o Pai, e as palavras do Pai, e tudo que Ele dizia era do Pai, assim também nós, a partir do Espírito Santo, nós também vivemos para revelar o Pai, para revelar a natureza divina do Pai. Agora nós somos um com o Senhor, e essa jornada de revelar o Pai é nossa. É nossa. É a jornada, essa caminhada de mostrar quem é o Pai, o que Ele deseja. Sabe, a aparência e o amor do Pai é nossa. Agora, após a vinda do Espírito Santo, nós nos tornamos um com Ele. Um com Ele. Gente,
Deixa eu ler novamente isso aqui. Vocês não entenderam. É loucura. Aí é loucura. Meu irmão, deixa eu ler aqui. Não tem lógica. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Aquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, o Espírito Santo veio, e foi derramado sobre nós, e foi derramado sobre as nossas vidas. Naquele dia, eu pude compreender que eu estou em Cristo, que Cristo está em mim, que nós estamos com o Pai, e que eu com o Pai, agora eu sou filho, e eu sou um com Ele, e Ele habita em mim, e eu habito nele, e a minha vida já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa realidade, irmãos, não dá para ser discernida naturalmente, não dá para ser discernida com a razão, porque é loucura. É loucura. Essa realidade é loucura. Não dá. Se você tiver racional no seu lugar aí, tentando entender isso, você não vai entender. Essa semana, eu estudando essa passagem para poder pregar aqui hoje, eu tive um momento de êxtase, alegria. Quando eu li isso aqui, sabe, é muito bom, é muito grande, é insondável. É insondável. Naturalmente, com o meu cérebro e minha cabeça, não dá para entender. Como pode, além de tudo, o Senhor me dizer que eu sou um com Ele? Que entre eu e Ele já não há divisão. Que entre eu e Ele não há separação. Que entre eu e Ele nós somos um. Eu estou nele, Ele está em mim. Meu Deus! É loucura. Não dá para com o cérebro compreender essas coisas. E eu tive um momento de muita alegria, choro. E foi maravilhoso. E é maravilhoso estar com o Senhor. Sabe? E aí, foi um momento assim que, né, eu fiquei esgotado. Sabe? Minha cabeça cansou. E até teve uma hora que eu acho que eu falei que não cabe mais nada na minha cabeça. Não cabe, não dá. É muito grande. E aí, deu hora de dormir, eu fui dormir, dormi. E acordei, de madrugada. Eu tive um sonho natural, com a minha empresa. E minha empresa, quando eu sonho com ela, é só preocupação e tormento. Sabe? Misericórdia. Quando eu sonho com a empresa, eu já sei que vou levantar, porque acordo mal, ansioso, ruim. E eu levantei, e aí não conseguia mais dormir, eu levantei, fui lá para fora e fui orar. Minha casa tem um terreirão lá, um quintal, né? E fui lá para fora orar, lua cheia, né? Estava tudo claro. E comecei a orar, e aí, só que, irmãos, eu orava, eu estava... E eu lembrei dessa passagem, que era a passagem que eu tinha meditado tanto, estava tão alegre, e eu lembrei dessa passagem. E comecei a orar, e que dificuldade, irmãos. Não era a mesma coisa. Eu não entendia mais nada. Estava na carne, aquela hora ali, sabe, tudo que eu tinha recebido, parece, aquela compreensão, aquela maravilha, aquela grandeza de Deus que manifestou. Parece que eu estava agora enxergando tudo normal, não tinha nada ali. Normal, beleza. Eu comecei a orar, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe, meus irmãos, mas isso aconteceu por um motivo. Para que nós possamos entender que essas coisas não dá para ser entendido naturalmente. Não dá para ser entendido a partir da sua ansiedade. Não dá para ser entendido a partir da sua inteligência, da sua faculdade, do seu intelecto. Não. Essas coisas são entendidas e discernidas espiritualmente.
Sabe, quando a minha irmã leu aqui o primeiro capítulo, que ela falou que eu, em espírito, compreendi e eu percebi o Senhor, aquela passagem que ela leu de Apocalipse, sabe, é dessa forma. Eu queria que agora a gente pudesse orar. Eu queria pregar essa mensagem, mas eu queria que nós entendêssemos a revelação do alto, em nome de Jesus. Amém? Baixa sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Revela-nos, ó Deus, a grandeza do teu amor. Pai, não permite que a gente esteja aqui como racionais, como teólogos, como inteligentes, analisadores da lei. Senhor, dá para nós, ó Deus, um deslumbre da eternidade. Dá para nós, ó Deus, a visão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quebra toda a resistência na nossa mente. Derrama sobre nós esse poder e nos faz entender a tua glória. Em nome de Jesus, quebra, Pai, quebra toda a resistência que havia em nós, ó Deus, que a gente possa entender, Deus, o que é ser um com o Senhor, o que é estar no Senhor e o Senhor em nós, que nós possamos compreender a grandeza da tua misericórdia. Amém? Isso aconteceu naquele momento daquela passagem, sabe? Nós vemos ali Filipe e Tomé, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, eu estou aqui para manifestar a natureza do Pai. Aí vem Tomé e Filipe com essas perguntas assim, francamente, né, irmãos? A gente olha hoje e fala, rapaz, como é que, né? Graças a Deus pela sinceridade deles. Porque dá para a gente perceber que a compreensão, a visão do Filho do Homem, não dá para enxergar com os olhos naturais. Tomé e Filipe enxergavam segundo os olhos da carne naquele momento. Eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. O Espírito o Espírito estava com eles, porque ele fala aqui, olha, o Espírito que está no meio de vós, que era ele, Jesus Cristo, mas ele habitará em você, em você. Sabe, e naquele momento Tomé e Filipe tinham muita dificuldade para entender essa realidade. Se nós hoje, com o Espírito que habita em nós, que nos foi dado, nós temos dificuldades para compreender essas verdades, imagina, irmãos, aqueles irmãos ali. Então não dá para julgar eles, mas eles tinham muita dificuldade para compreender que Jesus era a revelação do Pai, que Jesus era a revelação da natureza de Deus. Sabe, nós também temos essa dificuldade. E é por isso que nós oramos e clamamos para o Espírito Santo, Senhor, abre o nosso entendimento, nos faz entender. Tomé e Filipe ainda via segundo os olhos da carne. É loucura, irmãos. Você tem que se tornar louco. Não dá para ser racional, inteligente. Não dá para ser intelectual. Tem que ficar doido. Tem que ficar doido, meu irmão. Tem que viajar na maionese, sabe? Do mundo. Porque a palavra de Deus fala que aquele que para o mundo é inteligente é louco para Deus. Sabe? E aquele que é louco para Deus, aquele que é, vamos dizer, entendido para Deus, é o que é louco para o mundo. Então, meu irmão, fica entendido para Deus e deixa o mundo te chamar de louco, sabe? De sem noção, sabe? Diz coisas que não têm a ver com isso, porque aqui ele fala, olha, não vão te entender, porque não conhece, porque não me conhece, não conhece o Espírito, você conhece o Espírito, como é que você vai querer que o irmão que ainda não se revelou como irmão na sua vida, vai entender? É pelo Espírito, é na oração, é no tempo de jejum, é no tempo que a gente recebe mais esse tempo dessa experiência, é nesse lugar que a gente vai compreender as verdades eternas. É nesse lugar que a gente vai compreender a profundidade da glória do Senhor para nós. É nesse lugar que você vai entender que você é um com Ele, Ele habita em você, e não há mais como eu olhar e ver dois. Eu só vejo um. Nós. Eu só vejo nós. Não tem mais eu, não tem mais ele. Existe nós. Vamos ver outro aspecto dessas maravilhas. Ver como Pedro percebe essas coisas maravilhosas.
2 Pedro, capítulo 1. Acharam aí, irmãos? Estou encontrando aqui. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3. Versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vou ler. Pelo seu divino poder nos tem sido dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daqueles que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos deu as suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Vou ler novamente. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio dela, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude, a fé, e a fé o conhecimento, a virtude, o domínio próprio, domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança, e ao domínio próprio, a piedade e a perseverança, e a fraternidade, a piedade, e o amor à fraternidade. Pois essas coisas existindo em vós aumentando, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que você precisa, tudo que você necessita, habita em você. Todas as coisas te foram doadas. Isso aqui fala, na verdade, no outro texto, dá a entender que estão sendo doadas. Continuamente está sendo derramado. Como um rio que vai fluindo e vai derramando água, e vai derramando água. Tudo o que você precisa já foi derramado sobre a sua vida. Tudo. O Espírito veio habitar dentro de você. Se fez um com você. Tem mais, irmão. Tem mais. O Criador de toda a eternidade veio habitar em você. Pronto. Está resolvido, irmão. Você crê? Crê. Crê. O Senhor abre o nosso entendimento. Nos faz crer. Nos faz entender que não tem mais nada a ser acrescentado. O poder de Deus veio nos abençoar. E agora somos um com Ele. E agora somos nós. Agora não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E nós, não é eu, não é você, é nós. Nós, irmãos, entenda isso, em nome de Jesus. Abra o teu entendimento que não existe mais o eu, o meu, o dele. Existe o nosso, o nós. Em nome de Jesus. Espírito Santo, revela a nós, em nome de Jesus. Ele em nós e nós nele. É mistério, é loucura, é preciso discernir. É mistério mesmo. É mistério, irmão. É glória. É poder de Deus. Não é racional. Se você está lutando aí no seu racional, desiste. Vai pela fé. Crê no poder de Deus. Crê na manifestação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Ele nos livra das paixões mundanas. É interessante que a escala aqui, se você for estudar, começa com diligência, com esforço, de colocar, primeiro empenhar a sua fé. E ela termina com uma coisa mais sublime, que é o amor. A escala de Pedro aqui, quando ele coloca, olha, vai acrescentando aí na sua vida, vai deixando o processo acontecer, vai deixando Deus derramar, tá? Começa com a fé, vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. E onde termina? Termina no amor. O amor que é o dom supremo. O amor que é a manifestação da natureza de Deus em nós.
a manifestação da natureza de Deus em nós, porque Deus é amor. Isso é quem Ele é. Ele é amor. E nós também somos amor, porque Ele veio habitar em nós. Em nome de Jesus. Amém? Nós também somos amor. E nós estamos aqui para manifestar essa natureza. Amém, irmãos? Assim como Jesus manifestou o Pai, agora nós, como coparticipantes, também iremos manifestar a natureza divina. Crê nisso? Você é participante da natureza divina. Você habita no Pai. Você é um com Ele. Você está aqui agora para manifestar a glória de Deus, para manifestar a natureza do Pai. Você está aqui agora para manifestar amor. Você está aqui agora para impactar esse mundo com a natureza daquele que é criador de todas as coisas. Você crê? Dá uma olhada para o seu irmão. Dá uma viradinha assim. Às vezes tem um irmão aí que você não conhece, já cumprimenta ele. Fala, ô, meu irmão, vem cá, nós somos um. Você crê nessa realidade toda, meu irmão? Quando você olha para o seu irmão, você vê o filho, você vê o pai. Olha para o irmão aí, de novo. Sabe esse irmão sarnento, problemático. Sabe, esse irmão carnal, feinho. Olha para esse irmão aí, sabe, difícil muitas vezes. Olha, dá uma olhadinha assim, às vezes você está vendo o irmão do PG, lá do outro lado, dá uma olhadinha assim, levanta a cabeça, dá uma olhadinha, falei, meu irmão, é você. Sabe, esse irmão aí, meu irmão, nos olhos naturais, nós enxergamos isso. Mas nos olhos espirituais, nós enxergamos o Pai. O Pai, o Filho, está sendo revelado nele. O Pai e o Filho está sendo revelado nele. Porque assim como Cristo revelou o Pai, Ele veio habitar em nós, e agora nós revelamos a natureza do Pai. Então olha para o seu irmão novamente e fala, eu creio. Eu creio, irmão. Você é revelação de Deus na minha vida. Você é a manifestação da igreja do Senhor Jesus. Você é aquele através do qual Deus vai usar para impactar a minha vida e para impactar a vida desse mundo todo. E às vezes é difícil de entender isso, né, irmãos? Às vezes é difícil de compreender essas coisas. Não tenta racionalizar. Vai pela fé. Vai na loucura. Sabe? Vai no mistério. Não tenta racionalizar. Se você não entender ainda, se o seu tutano aí ferver, meu irmão, deixa o Espírito Santo agir. Não tenta ser racional, não tenta questionar, não tenta nada, só entrega a sua vida para Jesus e deixa Ele agir, em nome de Jesus. E deixa o Espírito Santo manifestar na sua e na vida do seu irmão. E olha para ele e fala, eu creio. Essa aí, foi através dele, é através dele que o Pai vai manifestar o seu amor na minha vida. Vamos buscar outra perspectiva, só para a gente estar bem embasado. 2 Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Porque se enlouquecemos, é por Deus. Porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. E se não perdemos o juízo, é por causa de vós que não perdemos. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo. O que nos motiva é o amor de Cristo. Em nome de Jesus.
Porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não mais desse modo. Outra perspectiva desse mesmo assunto. A outra versão diz, a ninguém mais olhamos, enxergamos segundo o padrão desse mundo. Segundo o padrão da carne. O nosso olho mudou. A nossa perspectiva mudou. Então, meu irmão, nós não podemos olhar uns aos outros carnalmente. Então, o irmão difícil, o irmão feinho, sarnento, cheio de carrapicho, irmão trabalhoso, sabe? Irmão inconveniente muitas vezes, mas a maioria das vezes uma bênção. Mas esse irmão, nem na bênção, nem na maldição, nós não enxergamos ele com os olhos da carne. Nós enxergamos eles com os olhos do Espírito. Porque um dia, assim como Tomé e Filipe, lá atrás, eles viram segundo os olhos da carne, mas agora nós, através do poder de Deus, nós enxergamos segundo os olhos do Espírito. E a ninguém mais nós temos dessa forma. Quando você estiver lá dentro do PG, na sua reunião de PG, olha para aqueles irmãos e vê o tamanho de Deus na vida deles. Vê o Pai manifesto na vida deles. Sabe, olha para aquele irmão e crê nele. Não enxergo meu irmão numa perspectiva natural. Mas agora eu vou olhar pelos olhos da fé. Entendo que agora eu estou nele e enxergo o meu irmão nele, através dele, do Pai, do Espírito. E é neste lugar que eu vou ter discernimento para enxergar a igreja do Senhor Jesus. É nesse lugar que eu vou compreender as coisas grandiosas que Deus fez por nós. Em nome de Jesus, que a sua fé seja aumentada nesse dia, que você creia, que o poder do Espírito Santo de Deus seja manifesto. Nossa grande dificuldade é crer na igreja. Porque o meu irmão é a igreja, nós somos a igreja. E se nós não cremos uns nos outros, nós temos um problema de fé, meus irmãos. Nós precisamos ser transformados. Se nós não cremos que a manifestação da glória de Deus pode acontecer na minha vida, através do meu irmão, eu tenho um problema de fé. A minha base de entendimento está errada. Quando eu creio nos meus irmãos, eu estou crendo naquele que trouxe ele para habitar no Pai junto comigo. Você está no Pai, você é um com Ele, e o seu irmão é um com Ele também. E vocês são um só, em Cristo Jesus. O poder de Deus manifesta e você é um com Ele. Então você não crê, não é nessa carne que você está vendo aí. Você não crê nesse irmão, que às vezes pode ser um irmão inteligente, pode ser um irmão menos inteligente, pode ser um irmão cabeludo, um careca, né, branco, preto. Né, pode ser gordo, magro, pode ser tanta coisa, tanta forma que a gente usa primeiro para enxergar as pessoas, não é verdade? Mas agora, meu irmão, você não vai enxergar, não é essa carne aí não, você enxerga o poder de Deus que foi manifestado na vida desse irmão. Você está enxergando, é a graça de Deus na vida dele. Então, pela fé, a partir de hoje, em nome de Jesus, não julga o teu irmão segundo os olhos da carne, mas crê no poder de Deus que foi manifestado na vida dele e na sua. E você é com ele eternamente um só. E a gente fala de habitação, é porque você vai viver uma eternidade na habitação da casa de Deus e não vai haver diferença entre você e ele. Não vai haver separação. O poder de Deus vai ser manifesto de tal forma que vocês vão ser um só, na plenitude lá. Então, quando a gente fala que é seu irmão, entenda, é seu irmão. É através dele que vai ser manifesta a graça do Senhor na sua vida, nessa terra, agora, hoje e na eternidade.
Muda o teu comportamento, muda as tuas referências, muda a sua agenda. Entenda que a sua vida não tem 70 anos, 80 anos, que você não vai aqui agora acabar, mas que isso é uma eternidade. Essa realidade já aconteceu, irmão. Já aconteceu, não vai acontecer lá não. O Espírito já veio habitar no seu irmão, o poder de Deus já manifestou na vida dele, você já é um com ele, a sua vida não tem como separar dele não. Entenda. Senhor, abre o nosso entendimento da revelação, abre os nossos olhos. Tem pouco tempo. Não dá para pegar muito mais, mas eu vou lembrar daquela passagem que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 20 ao 30. Não vou ler para ganhar tempo. Aquela passagem onde os irmãos estão na ceia do Senhor ali, e Paulo relata que naquela igreja de Corinto havia muitos escândalos. A igreja de Corinto, e às vezes eu fico tentado a chamar igreja corintiana, né? Mas não. A igreja de Corinto. Corintiano, deixa para lá. Mas naquela igreja de Corinto, irmãos, havia tanto escândalo, tanta coisa feia. Escândalo sexual, comportamento, vaidade. Havia uma série de coisas. Essa igreja de Corinto era problemática. No meio deles aconteciam situações grotescas, vários escândalos. Essa situação da ceia que aconteceu ali, em qual Paulo questiona, né, que havia até muitos que estavam morrendo entre eles, né, estavam adoecendo, porque eles não conseguiam discernir claramente essas coisas. Porque ali naquela situação da ceia, mostra egoísmo, brutalidade, insensibilidade. Sabe, gente problemática, gente que fazia coisas absurdas. Cada um defendendo o seu próprio pão. Alguns ostentando, outros com poucos. Outros bêbados, outros com humilhados. Eles não conseguiam discernir o corpo de Cristo. Não entendiam que a ceia lembrava a entrega uns pelos outros. Sacrifício. Não entendia que aquele que entregou a sua vida por nós. Não entendia o sacrifício que foi. Eles não entendiam isso. Não enxergavam uns aos outros, não tinham noção da dimensão em que Cristo nos colocou. Eles não tinham essa noção. Mas isso não é muito diferente daquilo que a gente vê, e muitas vezes nós vivemos nos nossos dias, aqui no nosso meio, não. A gente pode até escandalizar um pouco com a igreja de Coríntios, mas não é muito diferente do que a gente vive hoje, não. Estamos defendendo o nosso próprio pão e não queremos dividir com o nosso irmão. Sabe, muitos erros parecidos com os irmãos de Coríntios. Estamos escondidos em nossos apartamentos e casas, em nossas salas troféis, né? O Luiz colocou o sofá troféu, a sala troféu. Sabe, a sala linda, né? Gastou muito dinheiro, colocou aquele quadro bonito, aquele sofá branco, irmão, sofá branco. É para ninguém sentar, que não serve para nada. Aquilo é um lixo. Sabe, aquele sofá que ninguém pode tocar, porque se tocar, né, se o menino pisar então, é uma desgraceira. Sabe, essa sala troféu, esse apartamento, essa casa maravilhosa, que você trabalhou a vida inteira e agora você pegou e falou, agora eu quero enxergar, né, quero colocar aqui do bom e do melhor. E aí você está dentro desse lugar. Sabe, você está preservando esse lugar para si, sabe? Da mesma forma que aqueles irmãos de Coríntios ali estavam na ceia, preservando o seu próprio umbigo, o seu próprio estômago, a sua própria vaidade. Sabe, aquele irmão ali, não, na minha comida ninguém toca, é minha, e a minha é melhor que a sua. Entendeu? Porque eu estou trazendo aqui é um vinho do bom, o seu né, é um sangue de boi. Sabe, outros nem tinham o sangue de boi, uns ficavam com fome, e os outros, se ali se escarnecendo, comendo o máximo que podia. Saíam todos empanturrados e bêbados. Essa é a realidade. Mas não é diferente, irmãos.
Não é diferente, está na sua despensa, meu irmão. Você tem pão e vinho, e você não divide ela, e você está protegendo aqui lá. Ninguém pode nem ver, ninguém pode entrar na sua casa, ninguém pode partir o pão com você. Meu irmão, é a mesma realidade a sua. É a mesma realidade a sua. Talvez você seja mais discreto, mais inteligente que eles. Talvez o seu comportamento não esteja assim, aparentando ser tão grotesco como aquela igreja, mas o seu comportamento é. O seu comportamento é. Queria pedir para os líderes de PG que vão pegar as placas lá, podem ir lá, se dirigir lá para o pátio, por favor. Que é aqueles que já estão determinados para isso. Então, meu irmão, o que eu quero te convidar hoje é a discernir o corpo de Cristo. Entender a natureza de Deus na sua vida, entender quem você é e quem é o seu irmão, entender o lugar que Deus quer te colocar, que é na casa de meu Pai, onde há muitas moradas, e que você possa desejar isso. Sabe, que você possa pegar o pão e o vinho que está escondido lá na sua despensa, e você possa ir na sua sala troféu e colocar uma mesa lá com cadeiras, e colocar esse pão e esse vinho, e fazer uma ceia lá na sua casa. Dividir a sua vida, deixar o seu irmão ver você, e você possa enxergar o seu irmão, porque essa é a realidade que nós fomos colocados, nós somos um com ele. É o desejo. Que a gente possa compreender que não é mais eu, mas somos nós. Irmãos, queria que nós, a equipe de louvor vai tocar uma música, que nós orássemos um pouco agora, nós refletirmos um pouco sobre essa casa e essa realidade que você vive, e aquilo que você precisa ser transformado, e a sua agenda precisa ser mudada, sabe? E os seus valores precisam ser reorganizados. E você possa partilhar a sua vida, e você possa manifestar a natureza do Pai, que é aquela que tem uma casa com muitas moradas, que é aquela que quer trazer os irmãos para junto. Amém?